continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. A inovação é valorizada e posta em prática. Como vimos anteriormente, Mateus não pegou a ideia do banquete para os amigos não religiosos no Manual de Ideias Evangelísticas aprovadas do primeiro século. Em vez disso, ele simplesmente olhou para a necessidade, avaliou suas habilidades, foi criativo e deu uma festa. As igrejas que causam impacto na cultura abrem espaço para festas como a de Mateus. Permite o desenvolvimento de ideias diferentes e inovadoras para levar a mensagem aos necessitados. Levam a sério a ordem de Jesus em Marcos 7, de evitar que as tradições atrapalhem a obediência a Deus e o ministério a pessoas. A criatividade faz parte do seu pensamento e a mudança é parte integral de sua estratégia. Estão dispostas a correr riscos em prol dos que estão perdidos, mas aprendem que com os erros e reajustam o rumo a todo tempo. Quando nesse processo são incompreendidas, outros cristãos, como acontecia com Jesus com tanta frequência, ouvem e refletem em oração as palavras de crítica, mas também continuam a jornada e terminam a corrida, levando o máximo de interessados possíveis com elas. É importante ressaltar que a inovação não corresponde a uma nova invenção. A maioria dos movimentos dinâmicos da história da Igreja foi liderada por pessoas dispostas a quebrar o molde e tentar o ministério de uma nova forma. Basta olhar para a vida de pensadores como Lutero, Calvino, Wesley, Butch e Moody. O desafio para nós é não ficar presos nas abordagens que eles começaram, mas continuar inovando, como esses líderes fizeram, a fim de maximizar constantemente o impacto do nosso ministério. A relevância da Bíblia é enfatizada. As igrejas contagiantes sabem que aqueles que estão longe da fé subestimam os benefícios diários de conhecer e honrar a Deus. Por isso, aprenderam a enfatizar não só a mensagem evangélica central, mas também a sabedoria da Bíblia para a vida cotidiana, incluindo orientações nas áreas do casamento, da educação, de filhos, dos relacionamentos na família e no trabalho, na solução de conflitos e em questões ligadas à ética e à moralidade. Sabem que, se as pessoas descobrirem que os ensinos cristãos funcionam, permanecerão tempo suficiente para descobrir que as crenças cristãs também são verdadeiras. Essas igrejas compreendem que não podem ensinar apenas doutrinas e negligenciar as necessidades da vida prática. Também evitam sucumbir à tentação de apenas transmitir conselhos úteis, sem abordar as questões mais profundas do pecado e da salvação. Não se trata de uma situação do tipo ou um ou outro, mas sim de ambos e também. Jesus deu o exemplo desse equilíbrio em Mateus 11, do 28 ao 30. Ele começou dizendo: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Para as pessoas exaustas e desgastadas a quem ele se dirigia, o convite era muito atraente e extremamente relevante para a situação presente, mas Cristo não parou por aí. Ele continuou a dizer que se o seguissem e aprendessem dele, encontrariam descanso espiritual para a alma. Não se fazem concessões à cultura. As igrejas contagiantes aprenderam que devem comunicar-se com a cultura sem fazer concessões a ela. Sabem que, se a mensagem da cruz de Cristo for diluída ou ocultada, a batalha já estará perdida. Que bem haveria em aprender a falar a língua dos secularizados se perdêssemos nossa mensagem no processo. Alguns cristãos supõem que, se uma igreja quer alcançar as pessoas, deve abster-se de desafiá-las a fazer mudanças e submeter-se ao controle divino. Minha experiência diz que a verdade é exatamente o contrário.
As pessoas estão cansadas de ouvir apelos fracos e pouco convincentes de líderes religiosos que não têm coragem de dizer honestamente a verdade. Muitas procuram também que diga a verdade sem pedir desculpas e as desafia a comprometer sua vida com essa verdade. Já me surpreendi diversas vezes ao ignorar as placas "Pare" e confrontar as pessoas a se arrepender e confiar em Cristo. Muitas delas me agradeceram por isso e atenderam ao meu apelo. Essa é uma manifestação óbvia do Espírito Santo, mas a lição é: o Espírito está pronto para fazer a parte dele e espera que façamos a nossa. É isso que as igrejas contagiantes fazem ao mostrar às pessoas, de forma clara e instigante, que a salvação está disponível somente por meio de Cristo. Há uma percepção tangível do sobrenatural. Existe uma percepção do sobrenatural semelhante à descrita em Atos 2, entre as pessoas que se envolvem no ministério que estou descrevendo aqui. E isso, em si, ajuda as pessoas a se tornarem ainda mais contagiantes. Deus está claramente em ação à medida que ocorrem milagres de forma de vidas transformadas. Céticos se transformam em interessados encontram Cristo. Cristo desenvolve confiança, tornando-se ativos aos ousados na comunicação de sua fé. A intensidade se multiplica, enquanto a visão e a expectativa de novos milagres se expandem. As igrejas afetam outras igrejas e até mesmo denominações inteiras. E logo uma nação inteira está se movendo para perto de Deus. Por meio do poder do Espírito Santo, das orações e dos esforços de muitos cristãos contagiantes, o objetivo da fórmula máximo impacto é cumprido com surpreendente abundância. Para mim, isso é algo que merece nossa empolgação. O que poderia ser mais recompensador que fazer parte de uma iniciativa como essa? Eu poderia viver sem muitas coisas, mas essa não é uma delas. Varreria o chão apenas para estar perto de uma igreja contagiante. Tudo isso, porém, começa com indivíduos, pessoas como você e eu, que sabem em que investir a vida. No último capítulo do livro, desejo falar sobre o investimento mais estratégico que você pode fazer. Capítulo 15. Invista sua vida em pessoas. Aqui estamos, disse o homem, com ternura à esposa. Praia de Copacabana, na cobertura, um belo restaurante e um hotel de primeira categoria. Valeu a pena, não é mesmo, querida? Trabalhar e economizar todos esses anos valeu por uma noite como esta. Não pude deixar de ouvir este casal ocupando uma mesa ao lado da minha, enquanto eu, sentado, só pensava em tudo o que eu havia visto nas semanas anteriores. Estava na parte final de uma viagem de um mês para a qual meu pai me enviará pela América Central e América do Sul, a fim de entregar recursos para missionários que ele apoiava nessas terras. E já que eu estava indo naquela direção, ele havia organizado um itinerário com paradas em diversas cidades na América do Sul, para que eu tivesse uma experiência mais completa daquela parte do mundo. Foi uma época de grande aprendizado em minha vida. Eu tinha 19 anos de idade. Havia pouco tempo que tornaria cristão, mas ainda não sabia o que faria pelo resto da minha vida. Começará a jornada com uma tribo de índios do meio da floresta da América Central, região na qual uma igreja se desenvolvia. Era um lugar empolgante. O Espírito Santo estava em atividade e vidas eram transformadas em toda a região. De lá, passei por várias outras cidades até chegar no Rio de Janeiro, Brasil, que na época era o destino da moda. E agora jantava sozinho em um restaurante sofisticado, ouvindo o casal conversar sobre quão maravilhoso era finalmente estar ali. Fiquei quase tonto ao pensar. Espere um minuto. Essas pessoas têm cerca de 60 anos e estão dizendo que esperaram a vida inteira para isso? Tenho 19 e já estou sentado aqui. O que eu farei pelos próximos 30 ou 40 anos? Se for isso, estou em grandes apuros. É bom, mas com certeza não é tudo. Lembro-me de ter voltado para o quarto pensando: o que vou fazer da vida? O que é importante o bastante para que nisso eu invista todo o meu futuro? Ao refletir nos anos em que havia trabalhando na empresa de meu pai,
Muitas boas lembranças me vieram à mente, mas também senti que isso não seria uma carreira que atenderia o anseio em meu espírito de fazer parte de algo eterno e transformador. Em contrapartida, pensei na igreja no medo da selva e no número de pessoas tão inteligentes que haviam dado a própria vida para ministrar aos índios. Elas haviam construído uma comunidade incrível de cristãos que estavam agora levando seus amigos a Cristo. Lembrei-me de ter me sentado no chão alguns dias antes, durante um dos cultos, enquanto aquelas pessoas cantavam louvores a Deus. Naquela noite no Rio de Janeiro percebi o que estava acontecendo naquela tribo. Era mais real, mais duradouro e mais importante do que aumentar os números no mundo dos negócios. E era algo que eu queria fazer parte. Esse foi um pensamento que eu nunca consegui afastar, e a despeito de todos os fascínios e de todas as oportunidades que tentaram empurrar-me para outras direções.